Oi! Boa noite, gente! Magui, você já chegou? Eba! Tudo bem, queridos? Magui tá entrando. Olá, cadê Magui? Boa Olá! noite! Boa noite, Magui! Boa noite, Bea! Tudo Que bem? saudade, quanto tempo, maravilhosa! Sim, muito tempo que a gente não se vê, né? Pessoalmente, é. Exatamente. Muito tempo, muito tempo. Mag, é um prazer recebê-la aqui na minha casa virtual. Eu amo você, amo o seu trabalho. Queria que você se apresentasse para gente, para quem não te Ah, conhece. Aliás, adorei esse cabelo novo. é novo? Não sei, será que é, não sei, tá molhado? Tá Ah, ele está diferente. um pouco mais baixo, porque eu lavei não tem muito tempo, mas Ah, e porque com a pandemia o cabelo só cresce, a gente não corta. eu Pode já ser cortei o isso. meu, ô, Mag, Eu eu já vi, cortei. eu vi, eu vi a sua experiência de autocorte. Achei bem legal, Já, bem legal. mas ó, já vou ter que fazer daqui a pouco de novo. Cresce muito rápido, né? Cresce muito rápido. Bom, Maga, eu te chamo de Maga Mag, né? Então, gente, conheçam Maga Magda, diga lá. Então, é um prazer também, muito legal ter acompanhado as suas lives com muita gente interessante. É um prazer estar aqui. Então, me apresentar, eu sou taróloga nem sei quantos anos mais, acho que tem quase 20 anos que eu comecei a desenvolver a leitura de tarô, e o que eu gosto muito na leitura do tarô é uma leitura que não é divinatória, né? Talvez até porque quando eu tive experiência na, antes de ser taróloga, de tarólogos que falavam o que ia acontecer, aquilo me desesperava, mesmo quando sendo coisas boas, não só com coisas ruins, porque é como se assim, nossa, minha vida está dada, né? Já Não, sei o que vai eu tô acontecer. pensando aqui que você é sagitariana, né, Mag? Não, eu sou pisciana. Eu tenho a E lua onde em que se... Sagitário. A lua em Sagitário. Nossa, é Isso. tipo Eu terror falar isso sou, para eu quem sou tem o peixes, Sagitário forte. eu sou peixes com ascendente em peixes e lua em É Sagitário. por isso que eu amo tanto você. Eu tenho Ah, ascendente lua em peixes. olha, a Tinha que gente ser tem, nós duas aqui hoje falando de oráculo. Tá muito, tá não tudo é? certo. É muito legal, né? E você sabe que até, então, falando do oráculo em si, eu não desprezo, não é que não tenho preconceito com quem faz oráculo divinatório. Só que, para mim, o oráculo divinatório, ele não me serve. É como se fosse assim, isso não é o que eu gosto, não é o que eu quero e não é o que eu gosto de oferecer. Eu gosto muito de pensar o tarô como tem um livro que fala uma janela para a alma, uma janela da alma. E pegando toda a sincronicidade, pegando todos os arquétipos, e do tarô revelar o que a nossa alma, o que o nosso self deseja. Então, assim, eu acho isso tão fantástico, porque a maior parte das nossas crises na vida é uma dúvida entre o que minha cabeça diz que eu tenho que escolher e o que eu e aquilo não desce, aquilo não está legal, porque meu desejo é outro e eu não consigo identificar. E de repente você abre o tarô e o tarô fala com tua alma. E aí a sensação que dá é assim: eu sabia que era isso, eu sabia que era isso, eu só não tinha coragem. E é fantástico, porque você fala, putz, não estou errada, ou eu preciso me alinhar. Então, esse tipo de leitura que eu faço, é isso que eu gosto de usar, de trabalhar com o tarô, e de apresentar e de contribuir para que as pessoas se encontrem nesse processo. Por isso que ele é terapêutico, porque é um olhar para dentro, não é um olhar para o caminho, mas sim
quando a gente olha para dentro, a gente transforma e transforma o lado de fora. Né? Maravilhoso, Mag. É isso, né? O nome que você deu para o seu trabalho é tarô terapêutico, né? Você tem até grupos, curso, né? Sim. E eu, particularmente, né, quando estava no. Primeiro, Mag, ó, primeiro eu vou fazer um contexto astrológico aqui, tá? Eu te Oba! chamei no último dia do trânsito solar do Sol em Gêmeos, com uma lua minguante em Gêmeos. Então, é importante trazer aqui para todo mundo que Gêmeos no zodíaco ele tem essa função como arquétipo e consciência que o tarot também trabalha, né? De ser um canal que comunica céu e terra, né? Então o Gêmeos ele é dúbio, ele é dual por isso, né? Ele tem ele é filho de Mercúrio, que é esse ser, essa inteligência que faz o movimento de levar e trazer a mensagem. E o céu representando como a nossa alma, a nossa psique, o inconsciente, e a terra como, né, o plano mundano aqui agora. E aí, Mag, olha que interessante, porque os Gêmeos, que faz esse papel de canal, de ponte, que é a nossa voz, nesse momento, né, desde ontem, o Mercúrio está retrógrado em Câncer. E o Câncer, por sua vez, é o signo que ele é a conchinha, seria o caranguejo. Então, o modus operandi dele é se defender, né? Se a gente chega perto do Siri na praia, ele sai correndo e vai para o buraquinho dele. Então, é muito bonito o que você está falando, porque também o Câncer, ele é conectado à terapia, esse lugar da alma, Câncer é filho da lua, a alma, então tudo a ver. Ou seja, todo esse contexto para dizer que às vezes a nossa crise, o nosso sofrimento é uma falta de clareza e alinhamento entre o que a gente pensa, sente, diz e faz. E que às vezes o que está interferindo em um ou outro são aspectos, influências inconscientes, ancestrais, medos, inseguranças do caranguejo, né? Que deixam a gente paralisados. E eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está num dilema, né? E agora, eu tô aqui, eu fico em cima do muro, vou para a direita, vou para a esquerda, que decisão eu tomo? E se a gente não está com essa clareza, encontrar profissionais e ferramentas que não digam o que a gente tem que fazer, mas que nos deem caminhos para a gente, ferramentas que são espelhos, né, Mag, de autoescuta, porque a gente não foi educado para ter autoescuta. E aí me lembrei aqui que eu conheci você, na verdade, em grupo de comunicação não violenta, né? Sim, sim, sim. Que é exatamente mais uma ferramenta que eu acredito que você usa muito também no seu trabalho de empatia, né? Com o que o outro, o cliente está trazendo. Que a CNV ajuda a gente a ter essa clareza. Caramba, mas o que é aqui que eu tô sentindo ou confuso? Eu tô com falta, né, de clareza. E eu, particularmente, né, Mag, te consultei há 2 anos atrás, um momento de, nossa, um momento assim, né, um momento de crise, de dilema em que eu me perdi de mim, me desconectei do meu próprio oráculo. E eu acho que esse é um momento que todos nós, a gente tem, de vez em quando, a gente tem que ter humildade para procurar, né? Então, se você puder falar um pouco pra gente, né, sobre o que é o tarô, porque tem gente que não conhece, né, não sabe, ou acha, né, Mag, tem esse pejorativo que o tarô isso que você disse, né, trazer um decreto, né, trazer ou falar do futuro, enfim. Tem uma coisa muito legal, que assim, eu acho que uma das coisas iniciais que a gente tem que falar sobre o tarô e sobre o porquê que ele faz sentido, todas as cartas do tarô falam de questões humanas. Então tem gente que fala assim, serve para todo mundo. Sim, serve para todo mundo. Qualquer carta serve para qualquer pessoa.
porque ele está falando de coisas, questões humanas. Então, não tem nenhuma carta do tarô que não sirva para um ser humano. Todas as cartas servem. A sincronicidade, que foi um termo cunhado pelo Jung, por uma questão, ele fez todo um trabalho empírico de tentar entender se era causalidade ou não, era consequência, o que era acaso. E ele foi percebendo que, às vezes, uma coisa que acontecia tinha um significado. E que quando a gente olha para esse significado, você fala, opa, tem aí alguma coisa. Como o próprio sonho. O sonho traz um monte de significado. Sonho, e que a gente mandala, aquarela... Tudo. Né? E a própria astrologia, que está ligada muito com os mitos, o tarô também traz isso, porque o tarô ele apresenta arquétipos desse inconsciente coletivo. Então, tudo que eu falo muito do tarô é baseado nos escritos e estudos do Jung, né? Porque ele tira dessa obscuridade apenas de adivinhar o futuro, os oráculos, como o Xing, como o tarô, e como vários outros, porque assim, não é para adivinhar o futuro, ele está lá para apresentar um ensinamento sobre nós mesmos. E a sincronicidade é a ideia de que se eu tiro uma carta do tarô, ele fala para qualquer pessoa, mas ele está querendo me dar o recado agora. Está falando para mim hoje o quanto esse tema é importante. E quando eu comecei, quando você me chamou, estava me preparando aqui, eu peguei o tarô e falei assim, deixa eu ver o que o tarô fala, né, de hoje. E a segunda carta que saiu, a segunda carta que saiu foi essa aqui, que é o Pajem de Espadas. E o Pajem de Espadas, no tarô mitológico, que eu tenho aqui, depois eu posso até pegar para mostrar, eu tenho que procurar a carta, representa os gêmeos. Ele fala dos gêmeos, que são aqueles... Tem um nome dos gêmeos na mitologia grega, eu não lembro direitinho. O Castor e o Pólux. Isso, o Pólux e o Castor. Isso. E é muito legal, porque é aquela coisa assim, e é uma carta de espadas. As cartas de espadas representam o elemento ar. O elemento ar fala de pensamento. E é como se estivesse falando essa dualidade constante. Um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Eu gosto, eu odeio. É bom, é ruim. Então, é uma coisa tão dual que isso na nossa cabeça, essa dualidade constante da nossa mente é enlouquecedora. Né? Nossa Senhora! Né? E assim, e olha que barato. Aí uma outra carta que eu tirei é essa, o carro, que também tem a dualidade aqui, dos dois leões. E é muito bacana, porque as cartas do tarô, elas trazem a dualidade. Porque não existe o bom e o ruim. Existe dentro da gente os aspectos a serem iluminados, que estão na sombra, e existem os aspectos que estão por demais potencializados e que também precisam do equilíbrio. Então, quando a gente trabalha com o tarô nessa ótica, ele traz um brilho, uma luz para a nossa vida. Para explicar rapidamente o que é tarô, o tarô é um baralho de 78 cartas, que tem a gente vai encontrar fontes e a gente vai encontrar gente falando que o tarô nasceu no Egito. Outro que o tarô nasceu não sei o quê. Tarô não sei o quê. Tem tantas histórias e ninguém explica exatamente como surgiu o tarô. E o baralho completo, mais conhecido, e parece que foi mais antigo, é o baralho de Marselha, que ele é a fonte da maioria dos outros tarôs. Tem tarô de tudo quanto é tipo, tem tarô do Harry Potter, tem tarô das fadas, das bruxas, dos gatos, tem tarô de tudo. A criatividade é imensa, né? Esse que eu mostrei as imagens é do White, é do Rider White, não sei se eu pronuncio direito. E uma coisa, um detalhe legal do baralho de tarô é que tem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, como esse que eu mostrei, que é o do carro, são 21 cartas, 22 cartas, aliás, que representam o nosso processo que o Jung chamava de individuação. É como se mostrasse, desde o momento que a gente
existe enquanto espírito e vem para a Terra, para o nosso trabalho, para essa jornada, até o momento que a gente retorna. Então, é como se fossem todos os processos para a gente entrar no processo de individuação, que é da autorrealização. Eu me realizo enquanto ser porque eu me encontro, eu sei quem eu sou. O encontro da alma consigo mesmo, né? Isso, eu encontro com o meu self. E eu começo, então, eu sei quem eu sou. E os analistas junguianos são quase que unânimes de dizer, não conheci ninguém que fez isso. E a gente, quando a gente vislumbra um pedacinho da nossa alma, a gente fala, ui, dura pouco, porque aí tem mais outro pedaço escuro. E o trabalho de a autoconhecimento... jornada do herói, né? É a jornada do herói. Exatamente. A jornada do herói. E no nosso caso, do tarô, o herói é o louco. Né? É o louco que faz essa jornada. E tem uma coisa muito legal, porque assim, o processo de autoconhecimento ele é infinito. E nós duas, que trabalhamos com esses instrumentais, que trabalhamos com o processo de autoconhecimento, sabemos, como você falou, que há 2 anos atrás você me procurou, sabemos que nós, acima de tudo, somos pessoas que continuamos buscando incessantemente o nosso autoconhecimento. Não somos totalmente conhecedoras de nós mesmas, só que a gente insiste nesse processo, abrindo cada vez uma janelinha nova, uma portinha nova e olhando para dentro da gente. O processo de autoconhecimento é um convite e um exercício para toda a vida. Não é só para um momento, a gente sempre vai ter novos desafios. É como se fosse assim, é como um joguinho que você sempre tem um nível a mais. A gente vence o nível e a gente vai iniciar um outro nível. Né? E só para encerrar, só para responder tudo, você falou sobre a comunicação não violenta e a empatia. O processo de autoconhecimento, se a gente não tiver empatia por nós mesmas, a gente vive com o chicotinho na mão, se açoitando. Então, dentro da leitura, eu uso muito da empatia para que as pessoas comecem a se entender, não é? Para um alto amor e um acolhimento consigo mesma, para poder, inclusive, continuar com o exercício de autoconhecimento. Porque o exercício de autoconhecimento é iluminar nossa escuridão, é acessar nossas sombras, é acessar aquilo que está desconhecido e que a gente quis que ficasse desconhecido. Às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente. Mas o processo é exatamente conseguir conectar com esse desconhecido e integrá-lo à nossa vida. Um pedacinho sempre do nosso lado ogro que tem que ser reconectado. E a empatia é fantástica. Eu tenho 3 perguntas aqui para você. Eu vou fazer a primeira. Até coloquei isso como título do nosso flyer, né? Torna-te quem tu és e o tarô como oráculo, né? E queria que, se você pudesse falar, pela minha caminhada, e é algo que eu acredito, não só de crer, mas de observar empiricamente, que absolutamente todo mundo tem o dom e o talento da intuição, da sensitividade. Só que muitas gentes, ao Mercúrio retrógrado, muitas pessoas não se abrem para isso e outras tem uma crença limitante que não podem, né, desenvolver ou ter isso. E eu queria que você pudesse falar para a gente o que é ser um oráculo, nós sermos, para além do tarô, como que a gente está nesse lugar geminiano de canal da mensagem, né, divina, interna, externa. Quem que está falando aqui dentro? É a minha cabeça, é o meu julgamento, é o meu coração. Eu acho que essa questão, primeiro, da intuição, é um ponto sempre controverso com a gente mesmo, né? Porque a gente nunca sabe se é intuição, ou se é desejo, ou se é medo. Se eu intuo que eu estou aqui falando, vai acontecer uma coisa muito ruim. É meu medo que está falando? O que está falando? E a nossa mente, ela está constantemente nos pregando armadilhas nesse sentido. Tem uma coisa, eu não sei se eu vou te responder exatamente, mas tem uma coisa
que eu não sei se a intuição está nesse lugar mágico, místico, sabe? Que Eu acho que lindo. eu acho que a intuição É é uma mais aqui, né? conexão, mas é poder se conectar. E tem um tanto de que o mental, ele atrapalha muito. Quando a gente tenta captar a nossa intuição e colocá-la dentro do diagrama mental, ela se perde, né? Então, Colocar eu numa acho que forma, né? isso não cabe enquadrá-la, encaixotá-la, encaixá-la. Aí a gente se perde. Eu acho que a intuição, ela é um processo, como você falou, é para lá e para cá, e que eu acho que é não só para a Terra e para o divino, mas também para nós, para dentro e fora. É uma conexão externa, mas é uma conexão interna. Então, tem pessoas, e eu acho mesmo, eu percebo isso, que é muito mais fácil a intuição para o outro do que para mim mesma. Porque a intuição, e assim, você vai abrir um jogo de tarô, e eu até falo como o oráculo, o tarô como oráculo, quando eu dou curso, eu falo que as cartas falam para mim. É a minha relação com as cartas. Você pode estar se consultando, mas elas estão falando para mim o que eu tenho que dizer para você. E existe, e é uma coisa tão mágica, às vezes, embora eu estou falando que não é mágico, mas a sensação é que é mágico, porque elas falam, porque de alguma forma você abre um portal para se comunicar com elas. E esse Você portal que não é transcende místico, o julgamento, né? você sai do julgamento, por isso que a empatia ela é muito bacana, porque você sai do julgamento daquilo do que parece ser para aquilo que soa, que tá dizendo aquelas imagens, aquelas figuras, que tem muito a ver com aquilo que você já vivenciou. A gente se torna um oráculo por a gente estar vivendo e por a gente estar aberta à vida. Quanto mais a gente se encarcera numa estrutura de segurança, menos a gente acessa a nós e a qualquer outra coisa. A gente está fechada. E a experiência que a gente tem nos dá muito ingrediente, muita intuição e elemento para acessar ainda mais a intuição. E Então, às não vezes sei a se eu gente se super respondeu, e às vezes a gente se encarcera num papel, num arquétipo, num título, num certificado, num curso, num rótulo, impedindo o fluxo da informação, né, de estar aberto, né? Às vezes menos é mais, né, sim, Mag? sim, total. Eu acho que tem essa coisa, o quanto é difícil a gente ser quem a gente é. Nossa, essa coisa geminiana acontece muito porque a gente está tão contaminado pelo que a gente aprendeu, que a sociedade está dizendo, e se eu penso alguma coisa, a gente vem com julgamento, né? Então, até ontem, no grupo de taroterapia, que depois eu até explico se for o caso, uma menina falou assim, é como eu gostar muito de um móvel de madeira, e todo mundo fala, madeira é ruim, porque dá cupim. Então, ela abre mão da vontade dela de ter um móvel de madeira, porque ela aprendeu que madeira dá cupim. Então, esse exemplo que parece tão básico, é isso que a gente faz. A gente abre mão daquilo que a gente deseja, porque a gente aprendeu que isso não é bom, né? Que isso é ruim. Como que a gente se... É esse o trabalho. E alguém escreveu aí que é um trabalho de sensibilidade? É. E a sensibilidade, ela não combina com julgamento, crítica, preconceitos tipo, olhar para a pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa não parece que faz isso. Não tem a ver. Não é olhar a cara, é o sentir. Né? Por isso que a sensibilidade é um fato. Que lindo, Mag. Olha, queria trazer aqui também, aliás, boa noite a todos que estão entrando. Oi, Roberta. Próxima live com a Roberta, hein, gente? Do solstício. Mag, você até mencionou aí um momento, né, sobre como as cartas elas estão refletindo
os relacionamentos, né? O relacionamento da gente com a gente mesmo, da nossa escuta interna, a escuta externa refletida no profissional que está tentando desvendar o que a gente não está conseguindo ter clareza. Então, eu queria que você pudesse falar para a gente sobre o oráculo, o tarô, como ferramenta de espelhamento, né? Deu para entender? Captou a... Eu acho que sim. É que eu acho que, em síntese, o tarô é um espelhamento. Né? Em síntese, ele é um espelhamento. Ele vai apresentando esses aspectos que mostram quem a gente é e como a gente se relaciona. E aí a gente entra com uma série de outras coisas. O tarô também está focado em você. Né? Assim como a gente fala da empatia, da escuta empática, o outro pode nos ferir. Só que como a gente se relaciona com aquela dor é um processo nosso. Então, o tarô, ele está olhando como a gente se posiciona na vida. Então, por isso que já os arcanos maiores, eles representam questões da alma. Né? Eu gosto de falar como se fosse na homeopatia o remédio floral de fundo. De fundo. É o de fundo. Né? Então, é como se fosse, quando aparece no jogo um arcano maior, ele está dizendo, esse é o seu trabalho desse momento, é o grande trabalho. Porque se você não fizer esse trabalho, isso vai continuar aí, vai estar aí. Você vai ter que encarar isso. Às vezes é coragem, às vezes é limpeza, às vezes é, sei lá, um monte de coisa. E os arcanos menores, eles representam um contexto, uma conjuntura. São, então, aqueles remédios, estou com uma dor de cabeça. Então, tem também na homeopatia aqueles remedinhos para lidar com aquilo que está acontecendo no momento. Temas específicos, né? Não o plano de fundo. Isso. Um exemplo que eu gosto de dar é como se fosse assim, o arcano maior, o arcano menor vai falar, fui demitida, estou sem emprego, ai meu Deus, como que vai ser? Aí ela consegue outro emprego, pronto, está feliz. Porque o arcano maior, ele fala, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu não sei, eu tenho um trabalho, ganho bem, não questão mais estar desempregado, pode estar desempregado, mas eu não sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu posso conseguir um trabalho se eu estiver desempregado, eu posso estar no trabalho e não me encontrar. Então, não adianta mudar o lado de fora. Você tem que mudar o lado de dentro. E aí, todos os elementos, os 4 elementos, ouros, que representa a terra, que representa a materialidade, espadas, como eu disse, que representa o ar, que representa o pensamento, copas, que representa a água, que é o emocional, e paus, que representa o fogo, que é a energia, dinamismo, criatividade, todos eles vão falar de como a gente, por isso que é um espelhamento, de como a gente reverbera e como que a gente traz essas questões para a vida, daquilo que nos falta, né? E aquilo que tem dentro da gente, mas a gente tem medo de olhar. Né? Então, é um espelhamento o tempo todo. O tarô é um espelhamento. E quando a gente fala de uma relação afetiva, a relação afetiva, por exemplo, a relação com o outro, uma relação afetiva e erótica, sexual, é uma experimentação incrível. Porque é quando a gente mais aprende sobre a gente mesma. E é quando dá mais medo. Porque tem entrega e tem um espelhamento no outro. Né? Então, não é só saber se o outro me ama, que é isso, o tema afetivo é um dos temas principais numa consulta de tarô. Só que é muito mais o que eu estou buscando nessa relação, o que essa relação está me dando, que está me confrontando, que está me dando medo, que está tirando meus alicerces, e de identificar... Me colocando no caos. Normalmente, as boas relações colocam a gente num caos. Porque é essa mistura. É quando a gente tem que se haver com o outro que a gente aprende. Às vezes é mais fácil estar só no processo meditativo sozinha do que encarar. A gente acha que já se sabe. Às vezes não, Magis, com certeza. A gente acha que já se sabe, que já se conhece, e aí vem o outro, puf,
chefe, você fala, meu, eu sou atropelada, eu não sei mais nada do que eu sou. Né? É muito importante. Aí procura, liga para a Mag para pedir uma ajuda, né? Me veio muito aquela frase, eu sou o outro você, né? Então, da mesma forma que o tarô, o oráculo, é um espelho em síntese, e ele ajuda a gente ver, encontrar esse espelho síntese nas relações que a gente não está conseguindo ver para além do nosso ego, né, Mag? Para além da nosso conjunto de crenças, o nosso filtro. E por quê? Porque é isso, porque tem conteúdos profundos, psíquicos, que a gente não consegue acessar. E que um outro está servindo, gratidão, né? Mesmo que seja doloroso, para a gente ver, caramba, olha, tem esse lugar aqui que, poxa, sei lá, saiu o arquétipo, ou o arcano, não sei, o arcano do louco. Aí eu tô numa relação com uma pessoa que não se prende a nada nem a ninguém, libertária, livre, leve, solta, e tá me mostrando, por um lado, tanto o meu medo de ser livre, leve e solta, então meu controle e minha rigidez, como também o meu lugar de estar sempre como vítima, inocente, ingênua, onde eu não me responsabilizo pelas minhas escolhas, né? E se a gente sair desse dedinho para fora, né, Mag? Eu acho que o tarô, o oráculo, ele ajuda a gente a voltar para casinha, né? Sim, perfeito. E ajuda a voltar para casinha no sentido mesmo, porque se a gente pensar a vida, eu acho que tem uma questão filosófica aí, que é essa compreensão em relação à vida. Né? E eu costumo dizer que o tipo de oráculo e o tipo de contribuição terapêutica que a gente escolhe, que cada um escolhe, tem a ver com essa concepção filosófica da vida. Se você tem uma concepção filosófica da vida, que, por exemplo, que a vida é um processo, é uma jornada de aprendizado, gente, sobre si mesma, sobre eu quero cada vez estar mais alinhada. Eu tenho isso para mim, que meu trabalho aqui é cada vez estar mais alinhado com quem eu efetivamente sou, que é o processo de individuação. Eu quero me autorrealizar porque eu quero me encontrar e estar bem com o que eu sou. E isso passa por melhorar minha autoestima, reconhecer meus pontos negros e aceitá-los, incluí-los, de saber-me que mesmo que o móvel de madeira da cupim, eu quero o móvel de madeira e eu vou lidar com isso, se der cupim ou não, porque é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Reconhecer minhas necessidades e ficar em paz com aquilo que eu preciso, sem falar para mim como você é exagerada. Nossa, você faz muito drama. Nossa, você é mimada, né? Porque o que acontece? A gente passa a acreditar que aquilo que a gente precisa é mentira. Né? E porque eu tenho um erro. O erro E tá aí em mim. gera uma série de neuroses, né? De esquizofrenias, porque você se torna um ser contraditório, que nega os próprios desejos, quereres, não honra e acaba atraindo situações para confirmar que você está se autotraindo, né? O que você não merece. Enfim, não está legitimando, né? Uhum. E o outro, a nossa relação com o outro, não só numa relação romântica, sexual, mas o contato com o outro fala muito da gente. Quando alguém nos afeta, fala de mim, não fala do outro. Né? E se a gente olhar dessa forma, e não de uma maneira, o outro é mal, porque eu sou boa, eu não estou contribuindo para o meu processo de crescimento, aprendizagem, evolução e de individuação. Então, muitas vezes, e por isso, eu não tenho problema nenhum com quem realmente faz uma leitura divinatória, de adivinhar o futuro. Só que é uma concepção filosófica da vida e do processo da vida que é diferente, né? Porque eu não preciso saber que eu vou casar e ter 3 filhos. Eu preciso saber se essa escolha vai ser uma escolha
que está muito ancorada no que eu preciso, no que eu condizente gosto. com a minha jornada de alma, né? O que adianta saber que eu vou ter dinheiro, que eu vou casar com um homem rico e ele é abusivo? Por que eu quero ter um homem rico? O relacionamento vai ser abusivo? Entendeu? É mais Isso não me interessante. importa. É mais interessante ver onde que eu tenho o abuso dentro de mim para atrair essas. Ou por que eu vou ter que passar por isso? O que eu tenho que aprender? Pois é. Né? Mas, de qualquer forma, tem a ver com a escolha que eu tô. Qual a escolha que eu faço de vida? Qual o meu lugar de vida? O que eu quero da minha vida? Quanto mais presas nós estamos nos valores externos, nos valores do sucesso dentro desse sistema, de amor dentro desse sistema, sabe? De que a pessoa com quem eu estou tem que revelar aquilo que eu acho que é bacana e não a qualidade da relação. Tem um tanto, por isso que eu falo que é filosófico, porque quando a gente está colada num modelo social e modelos de sistema, a gente está preso como uma mosca ou uma formiga presa no mel. Porque a gente não está vivendo, a gente está colada numa coisa tentando dar respostas. Tem uma figura, uma pesquisadora chamada Brené Brown, quem quiser, ela tem TEDs no YouTube, tem inclusive uma parte, um documentário, uma fala dela no Netflix, que ela fala uma coisa muito legal. A gente busca pertencimento o tempo todo. E essa é a grande armadilha. A gente quer pertencer. Só que a gente acha que para pertencer a gente tem que caber. É como ficar experimentando uma calça jeans 2 números menor para dizer, olha, eu uso 36, né? Só que aquilo é super desconfortável. É como tentar entrar num lugar que você não cabe. E ela fala, pertencimento não é encaixar. Quando a gente se encaixa, se entorta toda para encaixar, não é pertencimento. O pertencimento, e o pertencimento também é uma busca louca na vida, o pertencimento só existe quando a gente entra facilmente, quando a gente não faz esforço. A gente não precisa se moldar para pertencer. E quando a gente se molda ou se transforma para pertencer, a gente não está sendo a gente. Então já tem um erro aí, já tem uma coisa que está desvirtuada. Ai, meu Deus. Mag, o que você pode falar para a gente do tarô e oráculo como ponte para a gente encarar e entrar em contato com esse plano de fundo da nossa alma, ou a sombra, o que precisa ser integrado? O que para você, nas suas palavras, é isso, né? A sombra, o aspecto psíquico inconsciente. Então, todas as cartas do tarô nos ajudam a isso, tá? Todas, sem exceção. Tem muito a ver com a forma que você usa o oráculo, né? E até como que você distribui as cartas. Porque o tarô tem uma coisa que ele é muito delicado. Quando ele quer dar porrada, ele dá porrada. Mas ele é muito delicado quando percebe que você tem dificuldades. E ele vai mostrando pedacinhos dessa sombra. Né? Ele tenta, porque o que é a sombra? A sombra é aquela parte que não está iluminada. É aquela parte que está no escuro. É a sujeira que a gente jogou debaixo do tapete. Conscientemente, como, por exemplo, se nos dizem que não é bonito quando você chora, então o choro, mostrar emoção fica escondida, como também coisas do que eu não sei, mas que dentro dessa cultura judaico-cristã que a gente vive, um tanto disso está ligado aos pecados religiosos. Então, não é bom ser alguém que tem inveja, joga para fora. Tudo aquilo que não é validado naquela cultura, na sociedade que a gente está, e a sociedade pode ser uma comunidade.
ela vai para algum lugar escuro. Eu brinco que a gente joga numa caixinha e enfia no fundo do armário. Dentro da gente, em algum lugar bem no fundo do armário. E essas coisas é como se fossem virando um peso. A gente vai carregando um peso. E a gente tem medo da nossa espontaneidade, a gente tem medo da nossa autenticidade, porque ela vai nos revelar. Porque a gente vai ser desmascarado. Né? E o legal é que o tarô, eu estou lendo aqui, sim, Amelinha, sempre aparece. Sempre aparece. Que é aquilo que se chama de ato falho. Né? Aí sai uma coisa da sua boca que você não faz ideia. Como que saiu aquilo? E você nega. Imagina, putz, eu me confundi. Mas não. Eu sou arrogante? Imagina! Eu não sou, eu me trabalho. Imagina, arrogante. Qualquer coisa. Eu não tenho inveja. Né? Eu sou super de paz, eu sou super boazinha. E quando a gente percebe essa jogada, né? E aí a gente pega o gato no pulo e fala, nossa, eu, na verdade... Vamos dar um exemplo que amanhã o Sol vai entrar em Câncer, Magda, e aí ele fala de mãe, família, ancestralidade, vem o solstício. Então, quem nunca, né? Levante a mão quem nunca julgou a mãe, né? Então, o que acontece? No fundo, claro, com todas as suas peculiaridades, mas no fundo, aquilo que a gente está julgando e criticando na nossa mãe é o que a gente tem. E a gente não admite. Aí o que acontece? Aquele ciclo, né? Que é até as pragas das mães, né? Quando você tiver filho, você vai ver. E que muitas filhas, quando se tornam mães, falam, caramba, eu me tornei igual à minha mãe. Né? Claro, tem a possibilidade de evolução, de fazer diferente, Bert Hellinger, constelações. A gente precisa fazer diferente para perpetuar a vida, mas não tem como também não reconhecer, né, Mag? Esse lugar de que, caramba, o que eu tô vendo de feio aqui na minha mãe, o que eu disse que eu jamais faria, se eu disse que jamais faria e me neguei, né? O Jung também fala isso, aquilo que você nega, você se subordina. Né? Sim. Sim. E a subordinação, como diria, talvez, Marshall Rosenberg ou até o Gandhi, é a submissão ao medo. A gente se submete ao medo de sermos aquilo que a gente não quer ser. Né? A história da mãe é fantástica, porque ela é o espelho invertido e que não tem jeito, e principalmente nós mulheres, mais ainda do que nos homens. Esse espelho nas mulheres é muito forte, é o espelho que a gente não quer se ver, às vezes a gente quer, mas tem coisas que a gente não quer se ver, e é o que a gente traz dentro de nós. E quanto mais a gente luta com isso, mais a gente está negando incorporar e até fazer diferente. Né? Incorporar aquilo, entender por que eu estou brigando tanto com aquilo. E essa relação canceriana, essa relação com a Lua, essa relação com o arquétipo, a nossa o arcano mãe, da Lua, né? Pois é. O arcano da Lua é assim, uma viagem. É uma viagem intrauterina, daquelas que, mano, quando sai no jogo eu falo, mano do céu. É tipo aquela regressão e, ao mesmo tempo, é a viagem para as nossas sombras. E é uma viagem de morte, porque toda aquela sujeira que a gente colocou, que a gente não quer ver, que vem na relação com a mãe, desde o medo e das coisas que a mãe já fez para a gente, do amor que a gente não sentiu, da validação, e eu falo muito dessa coisa do feminino, de muitas vezes o nosso feminino não ser validado, às vezes por uma mãe que não nos reconhece como mulher, né? Que não contribui para a nossa autoestima, ou então uma mãe muito severa, ou uma mãe que faz a gente de bonequinha, para só uma projeção dela. É tanta coisa que a Lua é a sombra, é fazer uma viagem para dentro de tal forma. Imagina visitar tanta
tanta coisa que foi guardada, reprimida, que eu falo tantas caixinhas, dá muito medo, porque ela é assustadora, porque ela quebra, a gente tem que se encarar. E por isso que é um grande espelho, né? E é fantástico, porque enquanto a gente não faz isso, a gente está sempre à mercê de beber demais e fazer aquilo que a gente reprime, reprime, reprime. A ressaca moral é o nome da sombra que apareceu. Aquilo que a gente escondeu tanto, e aparece e fala, ai meu Deus, o que eu fiz? Que vergonha! E a vergonha, a própria Brené Brown, ela fala uma coisa que é muito legal, a vergonha é o medo de perder o pertencimento. Então, olha só, para pertencer, a gente se molda tanto e esconde tanta coisa, e com isso a gente perde a nossa espontaneidade, a gente deixa de ser autêntica, né? Para continuar pertencendo, achar que pertence. E porque quando a gente quando a gente mostra esse lado, a gente tem vergonha, porque você não queria ser assim. Eu não queria que vergonha e culpa, que está no arcano da lua, né? A culpa inconsciente de sermos quem somos. Eu gosto de usar, eu tenho uma paixão pelo Shrek, pelo desenho animado Shrek. E tem uma coisa que eu acho que ela lembra muito a carta da força do tarô, para mim, mas ela lembra muito esse lado do feminino, especialmente, que serve para todos, mas falando do feminino, que é quando a Fiona, para quem não assistiu o Shrek, vale a pena assistir. A Fiona ela é uma princesa e ela tem vários elementos, é um desenho que tem vários elementos arquetípicos. A Fiona está numa torre. Ela está lá guardada por um dragão, né? Então, olha só, vários elementos. Só que ela está lá guardada esperando o beijo do amor verdadeiro, né? E só que ela tem uma maldição, porque quando o sol se põe, ela vira uma ogra. E a coisa muito fofa desse desenho é que a Fiona, humana, ela é da pá virada. É uma mulher que ela tem toda uma raiva contida, uma ogrice que está lá nela. Toda fofinha, toda bonitinha, mas na verdade ela é uma ogra. Então ela vai pegar o ovo, ela canta para estourar o ovo. É uma coisa doida. Aí quando ela se transforma na ogra, ela é realmente fofa. Ela tem o aspecto da ogra, mas ela é sensível, ela é toda ela não está mais em briga com ela mesma. Então, assim, a nossa sombra é reconhecer a nossa ogrice, reconhecer nossa ogra e ficar em paz com isso. E o fato de sermos, a gente só é mais ogra quanto mais fica preso, quanto mais a gente reprime nosso diabo, quando a gente reprime nossas fúrias e tudo aquilo que a gente considerou como negativo. É isso que nos torna... E é o que a gente vê, os atos de violência estão muito ligados a repressões. Então, eu acho que olhar para isso também, para essa coisa da sombra do impacto que tem na nossa vida, quando ela está reprimida. Nossa, gratidão, Mai. Olha, a gente tem 10 minutos, me veio aqui. Você está com o seu tarô perto de você? Estou. Você aceita o meu pedido aí, meu feeling, da gente tirar uma carta para esse momento, e porque a gente está em plena véspera de Sol em Câncer amanhã e o solstício, né? Com Mercúrio retrógrado em Câncer, Vênus retrógrado em Gêmeos, trazendo... O que você pode sair aí, Mag, trazer para a gente de mensagem oracular? Então, Desse momento desse novo ciclo que a gente vai entrar juntos. Então, o que a gente precisa deixar ir, né? Minguar na lua minguante hoje, e o que a gente vai receber? Pode ser? Eu vou fazer a leitura tarológica
E você faz o, Se der tempo, né? Porque a gente é tem verdade, é verdade. 8 minutos aí. Então tá, ok. Vamos ver então. Vamos ver que carta que foi essa que eu fiz. Uau! Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela... É engraçado que eu estou falando aqui do feminino, tem uma pegada feminina, porque a rainha é um componente feminino, e toda rainha ela traz água. Toda rainha é água, porque é do sentimento. Só que a rainha de ouros, ela é uma rainha mais material. E o que quer dizer mais material? A mensagem que ela traz é muito assim, todas as confusões que nos são geradas, a gente tem um grande foco de conhecimento, que é um grande ponto de pista na gente, que não é o mental e não é o emocional. Porque o emocional e o mental, um confunde o outro o tempo todo. É o corpo. Então, a mensagem está muito ligada, observa teu corpo. Entenda e aceite o teu corpo como um grande oráculo. Porque o teu corpo diz aonde tem desconforto, o que está doendo. E trate o seu corpo. A Rainha de Ouros fala cuidar da gente, de cuidar do nosso corpo como um templo realmente sagrado da nossa alma. E de cuidar, de observar o que o teu corpo está pedindo. Se o seu corpo está pedindo descanso, dê descanso. Se o seu corpo está pedindo para dançar, dance. E essa Rainha de Ouros, ela tem uma coisa que é muito linda, porque ela fala de, de gestar, de produzir, de frutificar. Ela lembra a Imperatriz do Arcano Maior. Só que ela fala uma coisa assim, não é só cuidar de você, é cuidar da sua comunidade. É cuidar do teu entorno. A tua vida não é só para ser boa para você. A tua vida também é de um papel que eu vou chamar de um papel social. A tua vida também é para estar a serviço de contribuir com a vida dos outros. E de pensar no que quer que seja, mas de como quer olhar, observar o corpo e também que as tuas ações não contribuam só para a tua vida, que contribuam também para a vida dessa comunidade. Pode ser a tua família, pode ser, sei lá, com quem você mora, ou as pessoas mais próximas. Não precisa ser o país, o mundo, mas de você saber também que você está contribuindo para essa comunidade. Casou? Nossa, tudo! Claro! Meu Deus, Mag, a gente vai entrar no ciclo canceriano. A mãe! Sim, da mãe, claro! Né? Então, no cuidar e o nutrir, né? Você está cuidando e nutrindo do seu corpo físico, mental, emocional, mas físico, e onde que o corpo físico, como um oráculo, permite a gente ter mais segurança no nosso sentir para fazer as escolhas, né? Uhum. E ao mesmo tempo, isso, você até falou uma hora da abelha, né? Me veio a colmeia, assim, sabe? Da abelha rainha, tem a abelha rainha, tem o zangão, tem as operárias, e a gente precisa de absolutamente todas elas para que a colmeia exista, o ecossistema exista, né? Para a harmonia existir. Então, é o momento de ir para um lugar de nutrir e cuidar de nós mesmos, né? É isso, é relacionamentos a gente está falando, né? Como a gente nutre nossas relações e nossos afetos. É no egoísmo do amor próprio que a gente encontra o altruísmo do amor ao próximo. A gente só dá o que tem, mas não adianta ir para uma distorção de dar para si e acumular, que é uma coisa bem canceriana, né? Ter um medo da rejeição externa, inseguranças, falta de autoestima, e não dar, né? Ficar numa avareza. Então... Especialmente no momento que a gente está na vida, momento político, momento mundial, momento de pandemia. Mais que a gente esteja cuidando da gente, como que a gente contribui para a vida dos outros? E também de saber, não sei se você falou, que somos seres sociais.
Que a gente não adianta só olhar para a gente precisa de todos para estar vivo. Cada um tem um lugar nessa colmeia. Então, E não como que a gente participa adianta, disso? e não adianta também muitas pessoas, né, ficam olhando só para fora. Cuidam dos outros, cuidam das familiares, das relações e não cuidam de si. Não tem como. É cuidando de mim que eu cuido do outro. Eu ponho a máscara de oxigênio em mim para poder pôr no outro. Então, preciso, né? A gente vai entrar no inverno. Então, recolhe na caverna, né? Se nutre, cuida da sua energia vital, das suas necessidades. Mas isso não significa que você tem que estar ali pensando só em você, né? Se você, tipo, a história do começo da pandemia, né? Que as pessoas estavam indo no mercado e pegando tudo para elas, né? Acho que é esse equilíbrio, né? Ressignificar a nossa relação de masculino e feminino nas trocas. É o equilíbrio em todas as dualidades, que as dualidades são parte da nossa vida o tempo todo, encontrar esse equilíbrio. É isso. Maggie, deixa eu ver quanto tempo. Arroz. A gente tem ainda mais 2, 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui. Gente, alguém tem pergunta? Deixa eu ver. Olha, muita gente falou, eu nem vi, muita gente falando. Caramba, vieram muitas mensagens. O meu tava parado aqui. Mag, você quer dizer algo? Eu acho que eu queria dizer só que... Peraí, eu preciso dizer aqui, a Kiara falou, não votem no Bolsonaro de novo, crianças, pelo bem da coletividade. Aí, Kiara! Eu acho que... É isso, né? É assim, a gente tá brincando, mas é isso, a gente precisa entender que o nosso voto, né, a nossa cidadania, a nossa existência, o nosso impacto de existir, de estar aqui, as nossas escolhas, elas vão impactar o próximo. Então, o que eu estou fazendo com o meu poder de escolha, a minha vida? Entender que a minha vida é a vida do outro também. O que eu estou comendo, o que eu estou consumindo, né? Com qual consciência? E assim, comer e consumir é mental, é energético, é frequencial, é sexual, E só um detalhe, quanto mais a gente tem dificuldade de ver a vida do outro, é porque a gente tem um tamanho de necessidades não atendidas dentro da gente, que a gente acha que o outro nos ameaça. Então, olhar para a gente também entender por que o outro é tão ameaçador, é a porta para a gente poder se abrir para o mundo e também olhar para o outro. Porque o outro não é uma ameaça. O outro é uma complementação da nossa vida. E quando a gente acha que eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem papel higiênico, como você falou no começo, porque o outro vai pegar tudo, aí eu pego tudo para mim, que tamanho de carência, entender a si mesmo é também fundamental, para a gente também ter uma consciência de pensar no todo e não só na gente. Ampliar a consciência. e às vezes pode ser que, até você falou bastante da dualidade, né? Às vezes a gente tem medo do outro pelo que o outro vai trazer como espelho de sombra. E quem está mais identificado com a luz, né? Uhum. E quem está mais identificado com a sombra, olha o outro lá na luz, sei lá, brilhando e fala, tenho medo, essa pessoa me ameaça por conta da luz, sendo que, na verdade, é tudo a face da mesma moeda, né? São partes nossas. Sim, é isso. Eu quero agradecer muito, foi muito bom, foi muito bom. Uma prosa muito gostosa e eu acho que quando a gente traz isso, a gente também ilumina para a gente as nossas próprias questões e o nosso propósito também na vida. Sou muito grata, viu, Bea? Muito obrigada Mag, pelo convite. gratidão, gente, sigam Mag, ela tem aí os atendimentos, Obrigada. tem grupo de terapia, taroterapia, enfim, muito bom. Obrigada. Gratidão a todos. Se alguém com dúvida também quiser perguntar, manda um direct que eu respondo. Tá bom? Graças, Mag, gratidão. Eu que agradeço, gente. querida.
Vamos nos Bom preparar para o inverno. sol em Câncer amanhã. Um Muito grata, beijo. querida. Beijo, querida. Gratidão.